O menino estava prestes a ser executado, mas seu olhar não mostrava medo. Pelo contrário, sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma maneira de escapar da morte. Quando a corda do arco encostou em sua pele, ele sentiu uma forte pressão no peito, como se o ar tivesse sumido. Mas, no momento em que o carrasco puxou com força, o garoto caiu no chão, desmaiado. O nome dele era Ethan, filho do rei. Ele deveria ser o herdeiro do trono, mas nasceu com um pé defeituoso e um braço deformado, e isso foi suficiente para que sua posição desmoronasse. A tragédia se agravou quando sua mãe foi acusada falsamente de traição. O próprio rei a executou, e desde então, a vida de Ethan virou um tormento. Ele mal era tratado como gente. O rei passou a desconfiar que o filho também estivesse envolvido na traição, e inflamado pelas palavras cruéis dos ministros, perdeu toda a compaixão por ele. Foi quando Ethan percebeu que a única forma de sobreviver era fingir que havia enlouquecido. A partir daquele dia, passou a viver como se fosse um tolo, e manteve essa farsa por 20 anos. Durante todo esse tempo, viveu em silêncio, com expressão vazia e olhos perdidos. Os soldados zombavam dele, tomavam sua espada de madeira como se fosse um brinquedo. Até que, certo dia, a princesa consorte do segundo príncipe impediu os abusos. Tomado pela culpa, o rei decidiu compensá-lo. Prometeu-lhe a filha de um aliado das fronteiras e organizou uma comitiva com joias e 8 criadas como dote. Mas no meio do caminho, um grupo parou no desfiladeiro e uma mulher os observava de longe. Seu nome era Claire. Era conhecida pelos aldeões como a Garra do Lobo de Duas Cabeças. Ela se aproximou do local, pegou um punhado de terra e, com olhos fechados, sussurrou palavras como se fizesse uma oração. Quando o grupo se aproximou, ela retirou de sua cintura um chifre de bronze, o sinal de ataque. O campo ficou tomado por poeira. Os soldados apavorados ficaram parados. Claire puxou a adaga e partiu para cima deles. Cada golpe era certeiro e brutal. Em instantes, todos caíram, menos um que sobreviveu gravemente ferido. Depois do massacre, Claire libertou as criadas. Deu a elas uma caixa cheia de joias e disse que estavam livres. As mulheres, eufóricas, correram. Os outros baús estavam lotados de moedas de ouro e tecidos de seda que elas nunca tinham visto. Mas, no meio da alegria, o rosto de Claire se fechou. Ela havia reconhecido entre os mortos o homem que matou seu pai. Quando soube do ataque, o rei ficou furioso. O único soldado sobrevivente contou que haviam sido emboscados por uma mulher que se identificou como Garra do Lobo de Duas Cabeças. O terceiro príncipe, Logan, liderou um grupo de busca, enquanto o rei e seus soldados acamparam às margens de um rio. Do outro lado da margem, Claire e seus 2 aliados aguardavam o momento ideal para agir. Quando Ethan saiu da tenda, Claire sorriu. Eles se conheciam desde a infância. Naquele tempo, ela havia presenteado Ethan com uma espada de madeira. E agora, mesmo 20 anos depois, ele ainda carregava a espada consigo. Isso provava que ele não a tinha esquecido. Porém, assim que o rei surgiu, Claire perdeu o controle. O coração acelerou. As mãos começaram a tremer. Tentou atirar, mas não conseguia mirar. Sem escolha, abaixou o arco e esperou o cair da noite. Com a escuridão, tomou uma decisão ousada. Nadou até a margem do rei e espalhou bebida inflamável ao redor da tenda real. Ninguém percebeu. O rei e seus soldados estavam distraídos com o jantar. Claire voltou rapidamente e seus aliados lançaram flechas em chamas. Em poucos segundos, o acampamento virou um mar de fogo. Aproveitando a confusão, Claire pegou o arco novamente e, dessa vez, disparou 2 flechas certeiras no rei. Os soldados correram para protegê-lo. Ethan olhou para o outro lado do rio e viu Claire. Ela ergueu a espada de madeira, tentando dizer que era a mesma garota do passado. Mas antes que pudesse fazer mais, uma flecha atingiu seu braço. Outras seguiram. Ela teve que fugir. Do outro lado, o irmão do rei, Victor, recebeu a notícia do ataque e não conseguiu esconder a alegria. Havia esperado por esse momento durante anos. Agora, com o rei entre a vida e a morte, podia finalmente planejar o golpe. Reuniu seu exército e partiu rumo ao palácio. O rei, gravemente ferido, foi levado às pressas de volta ao castelo. O médico informou à rainha que ele poderia entrar em coma definitivo. A rainha, desesperada, culpou Ethan. Disse que se não fosse pelo casamento arranjado, nada disso teria acontecido. Um soldado afirmou que podia reconhecer o atacante. Tinha atingido o braço esquerdo com uma flecha. O comandante Blake partiu com seus homens em busca do culpado. Chegando ao vilarejo de Claire, iniciou uma chacina brutal. Os moradores não conseguiram resistir. Claire tentou proteger sua gente, mas foi golpeada com força e caiu desacordada. Havia algo estranho entre Blake e o chefe da vila. Todos os homens foram mortos. As mulheres sobreviventes, incluindo Claire, foram levadas como prisioneiras para o castelo. Mais tarde, Blake voltou com uma mulher, alegando que ela era a culpada do atentado. Um soldado foi chamado para reconhecê-la. Ele não conseguia ver bem o rosto, mas ao notar a cicatriz no braço, afirmou que era ela. O que ninguém sabia era que tudo fazia parte de um plano secreto entre Blake e o líder tribal. A verdadeira autora do ataque ainda estava viva. No dia seguinte, Victor chegou aos portões da cidade com seu exército. Dizia estar ali para visitar o rei, mas seu objetivo era claro: tomar o poder. Ele entrou com sua filha Sarah no castelo. Quando viram que o rei ainda respirava, esconderam a decepção. Já na saída, Sarah propositalmente deixou cair a pedra do anel. Disse que precisava voltar para pegá-la. Ao entrar sozinha no quarto real, apanhou a joia, mas também tirou do bolso um frasco com um pó desconhecido. Sua intenção era clara: envenenar o rei e dar fim ao reinado de uma vez por todas. Se gostou, siga nosso canal e compartilhe.